Seguidores do canal, estamos de novo conversando sobre André Luiz, sobre as experiências dele no plano espiritual. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Comunicação entre os espíritos, entre lugares diferentes, numa época em que esse livro foi escrito, em 1944. Hoje nós temos comunicação diferente. Nós vamos fazer um paralelo entre André Luiz, daquela época, com o que está acontecendo hoje. Vamos entender direitinho como isso ocorre. Essa coisa de comunicação entre lugares, entre colônias, ou seja, entre a colônia e uma outra colônia, ou então entre a colônia e a terra. Vamos entender isso? Não se esqueça, porém, de dar o like, de se inscrever no canal, aqui no YouTube, no Facebook, de comunicar, de divulgar. Isso é fundamental para nós. Fundamental para a doutrina espírita, porque nós estaremos aumentando o nosso alcance. Bom, no episódio anterior, André Luiz estava sendo levado em um determinado local, nas câmaras de retificação, e lá ele começou a trabalhar. Nós falávamos no episódio anterior que André Luiz começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem. E ele era médico aqui na Terra. Então, trabalhou o dia inteiro, ficou à disposição dos coordenadores. E quem levou André Luiz é um amigo chamado Tobias. Então, naquele dia, depois do seu trabalho, encerrou aquela prece coletiva, já no crepúsculo. Tobias, então, já em casa, ou melhor dizendo, já no local de refazimento, de descanso, Tobias ligou um receptor a fim de ouvir notícias sobre os samaritanos. Os samaritanos estavam em uma atividade no umbral. Esses samaritanos, nós vamos recordar do que nós falamos, lá no plano espiritual, faz parte de um grupo de pessoas, de espíritos, que atuam em atividades socorristas aqui na Terra e em outros locais no plano espiritual, principalmente no umbral. Né? Eles têm atividade de ir no umbral e recolher essas pessoas. Interessante que isso foi escrito em 1944. Naquela época, o que tinha era rádio. Nem televisão tinha. A televisão chegou no Brasil em 1950. Então, André Luiz fala de um receptor. Obviamente que no plano espiritual já existe sistema de comunicação muito mais avançada do que a internet aqui hoje, claro. Naquela época também, mas como ele ia falar de determinado tipo de comunicação se a gente conhecia aqui na Terra só rádio, não é? Então, Tobias ligou o sistema, o receptor. André ficou curioso e veio a saber, através da comunicação do locutor falando, que as turmas de operação dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Então tinha um determinado momento em que ocorria uma comunicação. Vamos dizer assim, hoje a gente marca lives, né? Determinada hora começa uma live, né? Naquela época, a live que o André se expressou era um receptor, né? Então, André sentia um pouco cansado pelos intensos esforços
que ele tinha feito, né, durante o dia, mas o coração entoava hinos de alegria muito forte. Afinal de contas, ele começou a trabalhar, finalmente ele começou a trabalhar. Claro que não era um trabalho de médico, que ele foi médico aqui na Terra, era um trabalho de auxiliar de enfermagem. Ele trabalhou na limpeza ali daquelas situações que nós já falamos no episódio anterior, né? O André ainda fala assim que o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Eu só peço, por gentileza, que vocês olhem e vejam os episódios anteriores, para que vocês observem a sequência, porque isso tudo tem uma sequência, esse relato de André na vida espiritual. Então fez um contato ali. André disse que era um pequenino aparelho. Nós sabemos que naquela época, em 1944, eram aparelhos de rádio gigantesco, enorme, né? Uma caixa grande, umas baterias, umas pilhas gigantes, desse tamanho ou mais, né? Maior. Então André fala que era um aparelhinho, né, muito pequeno, e começou a transmitir aquele recado depois que eles prepararam ali para ouvir, né? Então esses samaritanos, né, começou a falar. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. André estava no Ministério da Regeneração e os samaritanos tinham saído para fazer recuperação de pessoas, de espíritos que estavam no umbral. Então ele logo falou, samaritanos ao Ministério da Regeneração. Ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra, eles falando. O interlocutor falando. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais, 29 irmãos. O que é isso, gente? É que naquela época, nessa época que André cita isso, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E muitos desencarnes, grupos, grande quantidade de grupos, desencarnavam e iam para o umbral. Então eles receberam ali aquela notícia dizendo que eles tinham estavam atuando nas trevas do umbral, né? E deslocou 29 irmãos. 22 desses estavam em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Gente, muitas vezes quando desencarnamos, nós entramos num processo de desequilíbrio mental total, inanição psíquica, ou seja, sem ação mental. Isso acontece devido à nossa pouca preparação para esse momento. Por isso é importante se buscar os entendimentos, buscar conhecimento, e aqui é o que a gente está fazendo, não é? Então, desses 22 estavam em desequilíbrio mental total e só 7 estavam em completa inanição. Eles continuam falando, nossas turmas estão organizando o transporte, porque quando esses espíritos são recolhidos, eles têm que ser transportados, porque sai de um determinado local e vai para outro. No caso, eles estavam sendo resgatados no umbral e iriam ser levados para nosso lar, justamente para aquele local onde André Luiz estava, nas câmaras de regeneração, não é? E eles dizem ali através daquela mensagem que chegariam em alguns minutos depois da meia-noite e pediu para que eles providenciassem a receptividade desses 29 espíritos resgatados no umbral. Ora, meus caros,
Deus é tão bom que ninguém vai ficar na eternidade no sofrimento. Então, de repente, você vai para o umbral, dependendo da condição de conhecimento, de orientação de cada um, de moralidade de cada um. Você vai para lá, mas um determinado dia, depois de longo tempo, ou não, você é recolhido, né? Então eles mandaram a mensagem dizendo, ó, nós estamos recolhendo esses espíritos e vamos levá-lo, né? Ainda falou que era depois da meia-noite. Aí você fala assim, mas lá no plano espiritual, conta a hora como aqui. Meus caros, é o seguinte, nessas colônias, umbral, ou nessas colônias próximas à Terra, tudo que ocorre é relativo à Terra. Horário do almoço, horário do descanso, sol, noite, dia, e o relógio continua. Interessante, né? Muitas pessoas falam assim, puxa, mas dizem que no plano espiritual não era assim, mas é, né? Então, André fala que estava notando que Narcisa, e Tobias, Narcisa era aquela enfermeira que André ficou conhecendo, se entreolhavam meio que admirados, porque ia receber gente nova, espíritos novos ali, né? Então logo silenciou aquela voz, né? André não conteve e perguntou, como assim? Por que esse transporte em massa? 29, né? Não são todos espíritos, né? Para que esse transporte? Tobias então sorriu e explicou para André, André, você se esqueceu que você chegou aqui dessa maneira? Você foi resgatado? Você estava, André Luiz estava no umbral, num terreno lamacento, ouvindo vozes, e numa escuridão total, com fome, com sede, numa situação de muita dificuldade. E ele foi resgatado, e ele foi recolhido assim. E o Tobias fala para ele, André, você esqueceu que você foi recolhido assim? Né? Então, você chegou aqui no Ministério do Auxílio dessa maneira. Ainda fala assim, André, eu conheço bem o episódio da sua vinda aqui. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos outros círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos, né? Ora, esses fluidos que revestem essas pessoas, esses espíritos, são pesados, são densos, inferiores, com a característica de atrasamento, né? Então, Tobias explica bem, né, que isso é importante que ocorra esse resgate, né? Então, ele falou a Narcisa, que era a enfermeira que ajudava, e falou, ô Narcisa, é muito grande a leva dessa noite. São 29. Precisamos tomar providências imediatas. Ora, então, esses samaritanos recolheram esses 29 no umbral e já mandou uma mensagem, ó, prepare aí, nós estamos chegando, né? Serão necessários muitos leitos, né? A Narcisa falou, mas não se aflija, né? Eu vou fazer o possível. Tobias falou para ela, ô Narciso, nós vamos alojar os perturbados no pavilhão 7 e os mais enfraquecidos na câmara 33. Gente, a coisa no plano espiritual é tudo organizado, não é nem nosso lar, tudo organizado, tudo numerado. É como se fosse um grande hospital, lá nesse Ministério da Regeneração, nessas câmaras de retificação que André chegou, né? Então, com isso, Tobias explicou que ia receber, né? E falou que resolveremos facilmente a questão de hospitalidade.
O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência, porque os nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da Terra, em vista aquelas nuvens de treva que ora estão envolvendo o mundo dos encarnados, que é, como eu disse, era a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos saíram de nosso lar para trabalhar, para auxiliar os recém-desencarnados na guerra. Tobias disse. Então vai receber todo mundo ali, os 29 ali, mas não tem tanta gente para ajudar. Precisa de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão muito fatigados. Né? Então, Tobias já estava esperando uma dificuldade ali à noite para socorrer aquele chegar no começo da madrugada. Né? Aí André viu aquilo e falou, eu ofereço com prazer para que eu possa se aproveitar. O que eu puder ser aproveitado, eu estou disponível. André Luiz estava começando a atuar ali, né? Então ele deixou isso. Tobias, claro que mostrou um olhar de simpatia, né? E achou ótimo aquela disponibilidade de André, aquele oferecimento de André para ajudar no recebimento desses espíritos, né? E ainda falou, mas está resolvido a permanecer nas camas durante a noite? Perguntou. Aí André falou, olha Tobias, os outros não fazem o mesmo? Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Porque André, ele estava lá em nosso lar e ele está começando a ter atividades, né? E Tobias até falou, você está animado a ficar a noite inteira? Ele falou, sim. Claro. E falou para ele, pois bem, eu aceito confiante a sua colaboração, André. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda, esperando a chegada. Além do mais, André, mandarei 2 ajudantes, ele até colocou o nome, um chama Venâncio, o outro chama Salúcio. Esses 2 irmãos de confiança dele vão ajudar André e Narcisa. E ele diz ainda, eu não posso permanecer aqui no plantão da noite, André, em vista a compromissos que eu tenho fora das câmaras. Né? E vocês ficarão aqui. Eu vou traçar o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução desses trabalhos para que vocês façam. Né? Então, nessa hora, André logo já viu que ele tinha atividade, ia chegar espíritos novos, né? Muito doentes, né? Alienados, etc., resgatados do umbral. Né? E aí vários servidores que já puderam operar, né? E organizar. A Narcisa, que é uma enfermeira fantástica, que a gente já falou, ela vai participar do convívio com o André agora, né? Da agora para frente. Né? Preparou a roupa, os apetrechos, né, de enfermagem, né, e eles já foram preparando o pavilhão 7 e a câmara 33. Gente, interessante que no plano espiritual também tem roupa, tem apetrechos de enfermagem, né? Então André ficou muito entusiasmado com aquilo. Estava cansado, né, porque trabalhou em limpeza há muito tempo, né? Mas estava com um júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. É muito bom servir, né, meus caros? Você ajudando, socorrendo, amparando, né? E André ainda falou assim, que ele fez isso tudo assim, espontaneamente. Ele não estava pensando nos bônus hora, porque nós já falamos isso, que lá no plano espiritual, lá em nosso lar, as pessoas têm atividades e têm bônus hora, né? Que recompensa aquilo que eles fazem, não é? André falou, não estava nem pensando nisso, eu queria ajudar, eu queria socorrer. Eu falo muito aqui na Terra,
eu falo muito, né, ainda, é que os profissionais aqui, quando vai fazer uma atividade, ele tem que pensar naquilo que ele está fazendo. Depois que ele pode pensar no dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho, né? E André explicou muito bem isso, né? Ficou feliz, né? Tobias despediu, deu um abraço fraterno e saiu. E André ficou ali com a Narcisa, aguardando a chegada desses novos espíritos que estão vindo do umbral. Nós encerramos essa parte aqui e vamos continuar depois. Não se esqueça de dar like, de se inscrever. Mas esse episódio foi muito importante porque vem falando do que acontece no dia a dia, né? No plano espiritual. E é bom para que a gente se prepare. Porque uma coisa eu digo, viu? Digo para você que está me ouvindo agora, me vendo. Uma notícia danada. Você vai desencarnar. Você e eu, né? E a gente tem que estar preparado, não é? Então esses estudos que a gente está fazendo aqui ajudam-nos a preparar para esse momento. Um abraço, um beijo carinhoso do coração de cada um.